Olá, meus amigos, eu sou Adriana Machado. Venho aqui hoje no nosso cantinho Palavras que Confortam trazer a vocês mais um tema para que nós possamos refletir neste domingo. Mas antes, peço a vocês que, se vocês gostarem, curtem este vídeo, compartilhem, comentem se vocês quiserem, que vocês possam se inscrever no canal do Rossano Sobrinho, onde existem tantos vídeos tão gostosos de se ver, com tantos aprendizados dos demais articulistas. Então vamos lá. Vocês sabem que nós vamos utilizar este livro, Um Jovem Obsessor, cujo autor espiritual é o Jefferson e que foi psicografado por mim. Vamos retirar alguns trechos que nós estamos achando que são bastante interessantes para este nosso estudo. E o tema que nós vamos conversar hoje é com quem nós nos sintonizamos mais. É um tema bastante interessante para que nós possamos conversar. Vamos lá? Peguei um trecho em que o grupo de Jefferson, um grupo de influenciadores, eles estavam sobre um alvo, acompanhando um alvo que era um jovem viciado. E eles começaram a perceber aquilo que este jovem estava pensando. De repente, este jovem começa a modificar a sua forma de pensar, percebendo que talvez fosse interessante ele abandonar aquele trajeto de viciação, enquanto ele estava no início dessa sua trajetória junto às drogas. Então, o Jefferson, ele falou o seguinte: diante da alteração radical dos pensamentos de Marcos, meu alarme foi acionado. E aí ele disse para os rapazes: não estamos sozinhos, os da luz estão agindo. Abracem Marcos. Se ele estiver sendo influenciado pelos de lá, nossa energia o fará mudar de ideia. Abra um espaço para que um dos integrantes possa agir. E aí, eles começaram a agir sobre o Marcos, e o Marcos, ele começou a dar um sinal de que ele estava aceitando muito mais aquilo que o grupo do Jefferson estava propondo. E aí o Jefferson disse: notei com satisfação o resultado imediato daquelas palavras. É impressionante, mas para os encarnados, quando os conselhos dos espíritos desencarnados estão em sintonia com o que eles realmente desejam, a influência lhes é muito agradável. Abandonar o vício para Marcos era um processo inconsciente e doloroso. Por isso, se enganar era muito mais fácil e cômodo. Ele estava muito longe de entender a origem do seu vício. Eu vou parar por aqui. Bem, se nós pensarmos na ideia que foi trazida por Jefferson, nessa descrição que o Jefferson ele colocou, nós podemos pensar o seguinte: com quem nós nos sintonizamos mais? Nós estaremos mais sintonizados com aqueles que estão junto conosco, com as mesmas propostas, junto conosco na mesma sintonia, junto conosco tendo os mesmos gostos. Então, se nós pensarmos no plano material, quem serão nossos amigos? Muitas vezes, quando nós somos aqueles jovens, do rock, que gostamos de sair, de beber, de fumar, quando a gente começa a mudar o nosso comportamento, parece que a gente não se encaixa mais naquele grupo que antes, que a gente adorava, fazia aquilo tudo. Então, nós, neste momento, começamos a perceber que o nosso querer não está compatível com o querer do grupo que antes fazia parte da nossa vida. E aí, até sem querer, às vezes a gente nem quer se afastar dos amigos, mas sem querer, vou botar essa expressão, a gente acaba se afastando devagar. E começa a nos juntar
com outras pessoas que hoje têm os mesmos interesses que nós estamos abraçando. Então, com quem nós nos sintonizamos? Nós começamos a nos sintonizar com essas pessoas que, conforme o nosso querer, conforme o nosso amadurecimento, conforme a nossa vontade de mudança, essas pessoas vão se encaixando melhor. Observaram quando eu fiz a leitura que o Jefferson disse que foi quase imediata a aceitação do Marcos aos pensamentos deste grupo de influenciadores? Por que aconteceu isso? Porque o Marcos, ele entrou na viciação com um motivo, ele entrou por um motivo, ele entrou porque algo nele parecia não estar bem o suficiente e ele começou a achar nas drogas talvez um anestésico para aquilo que não estava tão bem. Se naquele momento o Marcos ele ainda não tivesse se preparado para uma verdadeira modificação da sua ação, das suas convicções, se o Marcos ele não tivesse preparado para abraçar, enfrentar aquilo que ele não quis visualizar e acabou seguindo pelo caminho das drogas, ele possivelmente aceitará qualquer justificativa para que ele continue no processo em que ele se encontra. Então, quais foram as justificativas aqui? Só para vocês entenderem o que eu estou falando. Eles disseram para o Marcos o seguinte: o que é isso, Marcos? Está dando uma de maricas? Está com medo de quê? O seu amigo quase morreu porque foi um idiota, fraco. Você jamais chegaria ao estado dele. Você é esperto. Pode largar as drogas quando quiser, porque você não depende delas. Você só fuma porque quer ficar mais alegre e impressionar Laura. Observaram? Olha como foi sutil aquilo que eles jogaram para o pensamento do Marcos. Olha como eles reforçaram a ideia de que ele seria uma pessoa com capacidade de superar o momento em que ele estava vivenciando. O problema é que, apesar deles estarem dando a ele mais incentivo à sua capacidade de realização, eles estavam fazendo um incentivo em patamares que o Marcos, naquele momento, ele não teria condições de enfrentar. Então, a partir do momento que nós resolvemos auxiliar um amigo, auxiliar um amor, auxiliar alguém que está ao nosso lado, dizendo para essa pessoa que ela tem capacidade de superação, mas naquele momento esta situação está muito além da capacidade dela de enfrentamento, nós acabamos dando maus conselhos. Por quê? Porque esta pessoa, tentando superar e não conseguindo, ela vai ficando mais e mais frustrada e ela pode tomar uma atitude extremamente drástica que não é a que nós desejamos para ela. Mas então ela não superará nunca a sua dificuldade? Claro que superará, com a vontade dela e com o auxílio de pessoas de fora que tenham conhecimento para auxiliá-la, seja através de uma terapia, seja através de uma medicação que dará a ela um pouco mais de fortalecimento, ela poderia superar isso, não sozinha, mas acompanhada, querendo, mas com auxílio. Percebem? Então, neste momento, o Jefferson e os seus amigos fizeram o quê? Com alguém que está se viciando, com alguém que naquele momento, se ele tomasse a decisão de sair daquele caminho, ele possivelmente precisaria de ajuda, precisaria pedir auxílio para que ele pudesse efetivamente abandonar aquela trilha de viciação. Mas, como Jefferson diz,
Foi muito fácil para o Marcos abandonar aquele pensamento que chegou em sua cabecinha. Por quê? Porque inconscientemente ele sabia que seria difícil para ele fazer esse tipo de atitude, tomar esse tipo de atitude. Ele sabia que lá no inconsciente dele, ele sabia que teria que enfrentar algo que existia dentro dele para que ele pudesse efetivamente superar todo o seu processo. Então, quantas e quantas vezes nós mentimos para nós mesmos, não é? Bem, neste caso, eu fui no Livro dos Espíritos, no capítulo 9 do livro, segunda parte do Livro dos Espíritos, no capítulo 9, eu fui lá num subcapítulo, num subtítulo, dizendo que diz o seguinte: afeição dos espíritos por certas pessoas. Lá no 484, pergunta, eles falam assim, Kardec faz a seguinte pergunta: os espíritos se afeiçoam de preferência a certas pessoas? E a resposta: os bons espíritos simpatizam com os homens de bem ou passíveis de se melhorarem. Os espíritos inferiores com os homens viciosos ou que possam vir a sê-lo. Daí sua afeição por causa da semelhança dos sentimentos. Outras tantas perguntas existem no Livro dos Espíritos e aqueles que têm interesse leiam porque vale muito a pena. Mas, somente para que nós possamos finalizar, lembrem-se que a nossa sintonia, ela estará segundo as nossas ações, as nossas escolhas, segundo os nossos sentimentos. Por isso, precisamos estar atentos àquilo que nós estamos abraçando. E se nós abraçarmos aquilo que hoje nós entendemos ser uma verdade mais moralmente melhor, mais avançada, uma verdade que nos traz muito mais consolo, mais tranquilidade e harmonia, possivelmente nós estaremos seguindo por um caminho mais reto, um caminho mais amoroso em relação a nós mesmos. Por isso, busquemos nos sintonizar com aqueles que poderão nos auxiliar na construção de nossa felicidade. Uma felicidade mais concreta, não a felicidade que os bens materiais, que esses prazeres mundanos nos trazem, porque são temporários e que possivelmente no momento em que eles acabam, o que nos resta é só frustração e tristeza. Ok? Eu espero que vocês possam ter gostado muito do tema de hoje. Eu espero que vocês tenham um ótimo domingo, uma ótima semana e que nós possamos nos encontrar no próximo domingo, se Deus quiser. Fiquem todos em paz.